Olá, meus queridos, a paz do Senhor a todos, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos entender a palavra ministério e vocação. O que é ministério e vocação e para que serve? Vamos entender essa palavra através de três palavras gregas, são elas diácono, ruperetes e liturgo. Quando nós falamos de liderança cristã, de ministério e vocação, nós podemos definir o seguinte: cada igreja hoje em dia tem apresentado o seu modo litúrgico, né? Mas, no entanto, a Bíblia nos apresenta apenas três. Para isto, é o que nós vamos entender aqui. O termo ministro, como tradução do verbo servir no grego, é apresentada como diáconos. Diáconos é a palavra grega para servir. Mas servir como? Servir por quê? Qual o sentido desta palavra diácono? Ela provém da palavra diaconeu, que é um serviço normal. É um serviço aí que é feito com dedicação, mas com muita normalidade. É um serviço feito a Deus na igreja local. O termo diáconos, ele foi traduzido como ministro nos seguintes textos da Bíblia e para as seguintes situações. Quando se refere a autoridades governamentais, conforme escrito aqui em Romanos, capítulo 13 e versículo de número 4, e serviço ou serviço a Deus, né? Aqui em Romanos capítulo 13, versículo 4, nós vemos o seguinte, é que a autoridade ali, o ministro ali, eram as autoridades constituídas no período grego para trazer uma harmonia à sociedade. Autoridades que poderiam castigar ou poderia trazer bênçãos à vida das pessoas justas. Assim era o termo ministro na tradução do verbo diáconos do grego. Conforme vemos aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 6 e capítulo 6 e 4, nos diz o seguinte: o qual nos habilitou para sermos ministro de uma nova aliança. Traduzindo aqui, o qual nos habilitou para ser diáconos de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, ou como diáconos de Deus, servo para prestar um serviço a Deus. Portanto, aqui o que o apóstolo quer dizer quando ele escreve aos Coríntios é que Deus nos habilitou para sermos diáconos dessa nova aliança. Aliança essa que Cristo estabeleceu sobre a sua igreja. Ministros não da letra, mas do Espírito, porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Por isso, ministros do Espírito, é através do Espírito Santo que somos servos e que ministramos da parte de Deus para aqueles que formam a igreja de Deus. Não somos ministros da letra, da sabedoria humana, porque a sabedoria humana é frágil, fracassa, não tem atributos divinos. No entanto, já a sabedoria dada pelo Espírito, essa vem de Deus, procede de Deus e é para o bem da igreja. Segundo o dicionário bíblico de James Strong, afirma ele que
essa palavra diáconos denota um servidor, alguém que exerce um serviço obedecendo a uma autoridade superior. Que autoridade seria essa? Essa autoridade seria o próprio Cristo. Então, os diáconos servem ao povo, à igreja de Deus, obedecendo a essa autoridade superior que é Cristo. Outra palavra definida aqui para serviço ou para servir é a palavra huperetes ou hiperetes, conforme aí o grego que você aprendeu, né? Huperetes é um atendente, igual aqui a um office boy. Esse huperetes é um subordinado, que só faz o que o chefe ordena. Seu sentido original é auxiliar de remador. Imagina aí você, ministro, que se acha muita coisa, que, assim, digamos, se acha alguém muito, mas muito importante dentro de uma igreja. A palavra de Deus diz, nesse sentido aqui, escrito como huperetes, conforme 1 Coríntios capítulo 4 e versículo 1, que o ministro aqui é apenas o auxiliar de um remador. Em outras palavras, se fosse para traduzir isso ao pé da letra, diríamos que esse auxiliar de remador, esse ministro, é alguém que está ali para ministrar a palavra no sentido de que ele é um subordinado. Ele é uma autoridade subordinada à autoridade maior, que é Cristo. Para esta palavra grega, huperetes, nós vemos o seguinte: Paulo, ele era um huperetes, ou um hiperetes, né, conforme aí a tradução grega que você utiliza. Então, por que Paulo foi esse huperetes? Porque ele foi convocado para ser um auxiliar. Por isso, ele usa o termo huperetes para dar ênfase ao seu chamamento. Digamos que ele não tinha saída. Ou ele pregava o evangelho, ou ele seguia esse evangelho de Cristo em todos os sentidos, ou então ele arcava com as consequências, conforme a palavra de Deus diz para o próprio Paulo, através da aparição de Jesus Cristo no caminho de Damasco: duro é para você recalcitrar contra os meus agrilhões, né? O Senhor disse que mostraria a Paulo como era sofrer por causa do evangelho. Então ele tinha um chamamento específico, era pregar para os gentios, e ele disse: ai de mim, se eu não cumprir com o meu chamado. Ele estava dizendo: eu sou um huperetes, eu não posso fugir do meu chamado. É diferente do termo diácono ou diaconeu, que serve ali por amor, serve a Deus, serve a mesa por amor. Nós sabemos que tem aqueles irmãos que estão servindo a Deus de uma forma que for chamado e não pode fugir deste chamado. Conforme João, capítulo 18, versículo de número 3, versículos 12 e versículos 18, a palavra huperetes aparece com o sentido de servo ou ajudante que trabalha sobre ordens de um governador, conforme Jesus afirmou aí em João 18 e 36. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros, aqui traduzido da palavra huperetes, se empenharia por mim. Portanto, Jesus disse aí: os meus ministros, ou os meus huperetes. E nesse sentido, significa que se Jesus fosse um governador, os que trabalhassem sobre a autoridade seria sua defesa. Jesus estava dizendo: olha, se eu fosse um governador, segundo aí a lei de vocês,
eu teria ministros que trabalhariam ao meu favor. O ministro, como Ruperetes, ou como Hiperetes, não dá um passo sem que seu chefe o ordene. É aquele servo que o Senhor diz, vá buscar água, e ele vai. Vá buscar um alimento, e ele vai. É diferente daquele que serve com dedicação simples e com amor, que é o termo diaconeu. Quem serve como diácono verdadeiro na igreja, como aquele que aprendeu verdadeiramente, ele está ali para servir, ele se oferece. Ele não precisa o pastor dizer faça isso ou faça aquilo. Quando tem uma festividade na igreja, ele próprio se oferece a prestar esse serviço. É um diácono que realmente está ali fazendo tudo conforme ele aprendeu. Já o Ruperetes não. Ele precisa ser mandado. Então nós temos as 3 classes de pessoa que servem na igreja: o diácono, o Ruperetes e o liturgo, né? Então o Ruperetes ele trabalha sobre ossos, e neste sentido todos os obreiros, não importa o título que ostente, são subremadores ou auxiliar do auxiliar. Não dá para dizer que é muita coisa no sentido de gloriar-se, mas que aquele que serve ao Senhor, esse tem um grande aparato da parte de Deus. Mesmo assim, é servo de remador, né? Não é o remador oficial, é o servo do remador. Já, por outra parte, é auxiliar do auxiliar. Por que ele é servo de remador, é o subremador? Porque o remador oficial, que está guiando a igreja, é o Espírito Santo. E aquele que está servindo está sob ordem do Espírito Santo. Por isso é auxiliar de remador. Já o termo liturgo, como ministro, é traduzido também da palavra grega, que forma aí a mesma parte, que é liturgeu, cujo sentido é de um servidor que dispõe dos recursos próprios a serviço do reino ou da sociedade. O liturgo é aquele servo que servia a sociedade. Ele equipava os navios, ele formava as escolas no período grego, ele auxiliava o povo com os próprios recursos, com os seus bens. O que não temos visto hoje em dia, porque neste serviço de servir o povo com os próprios bens, de servir a Deus com os próprios bens, empregando assim a sua vida, isso para aqueles que têm recursos, hoje em dia se torna muito difícil. O povo está muito apegado às riquezas e já não quer ser um liturgo de Deus, alguém que está para servir a Deus com os seus bens, alguém que pode sustentar um missionário, alguém que pode ajudar se dedicando na igreja com os seus bens materiais. Aqui não se diz o seguinte: venda tudo que você tem e dê para a igreja. Não. Esse liturgo aqui é o que dispõe dos seus bens. Ele sabe que tem e os seus bens é usado para a obra de Deus. Mas aqueles que estão servindo a Deus, eles usam os seus bens para a obra de Deus. Como é o caso que nós vemos na Bíblia de Barnabé, que usou os seus bens para servir o povo de Deus e para isso entregando aí aos apóstolos, né, aos pés dos apóstolos. Nós temos um exemplo contrário a esse, de Ananias e Safira, que venderam a propriedade, depositaram parte dessa propriedade aos pés do apóstolo Pedro, né? E, com consequente, eles mentiram, disseram que havia vendido a propriedade e trazido todo o dinheiro, mentindo diante do Espírito Santo, que é o remador oficial,
e diante de Pedro, o ministro, o auxiliar do remador Espírito Santo. Por isso, eles mentiram diante do Espírito Santo e negaram aí a sua eficácia, não sendo verdadeiro. Por isso, eles receberam o justo castigo, enquanto Barnabé, que era um liturgo, que serviu a Deus realmente com as suas riquezas, esse recebeu uma honra e foi contado como um sucessor dos apóstolos, ou como um apóstolo, porque esteve presente aí no início da Igreja de Deus. Portanto, servir a Deus como diáconos, como rumperetes ou como liturgo deve ser uma bênção. O diácono, ele serve por vontade própria. Ele faz o seu serviço normal, aquilo que aprendeu a fazer. Já o rumperetes, ele faz o serviço obrigatório. Ele está ali porque está praticamente obrigado a fazer. O liturgo, ele faz o seu serviço espontâneo. Ele serve a Deus com as suas riquezas. Seja diácono, seja ruperetes, ou seja liturgo, sirva ao Senhor do modo que ele chamou, com dedicação, com honra, sabendo que estando servindo, estará servindo a Deus. Deus em Cristo abençoe. Esse que vos fala é presbítero com ação pastoral em tempo integral em uma localidade rural. Portanto, se você puder nos ajudar compartilhando este vídeo, deixando seu like, um comentário e aprendendo mais aí a respeito da parte de Deus, isso nos ajuda em grande soma. Deus abençoe, a paz do Senhor e que a graça de Cristo esteja sobre você.